Por que eu digo que é fácil e, ao mesmo tempo, é difícil? Eu diria que, do ponto de vista dos grandes desafios que, enquanto, eu vou colocar entre aspas essa palavra, humanidade, a gente já tenha vivido, acumulado enquanto questões que tivemos que enfrentar, não é absolutamente novidade que muito do que nós estamos passando, em alguns outros momentos da vida não muito distante, a gente tem situações de convivência semelhantes, né? 100 anos atrás, em vários países do mundo, nós vivemos o que falsamente é chamado de gripe espanhola e que nos colocou diante de um acontecimento enquanto uma certa produção de formas de adoecimento coletivo, no qual o contágio pessoa a pessoa parecia indicar como o elemento mais central desse processo de distribuição e de espalhamento dessa enfermidade coletiva, né? E aí, quando a gente visita esse tipo de processo, nós vamos ver que a humanidade, nesse momento, mesmo que não tenha desenvolvido um conjunto muito substancial de informação e de conhecimento sobre aquele processo coletivo, ela passa a aplicar algumas medidas que em outras épocas já se indicavam, que era a ideia de que, diante de uma situação dessa, você tem que praticar uma estratégia de bloqueio de qualquer forma de adoecimento coletivo que seja essa relacionada ao contágio pessoa a pessoa. Se você conseguir fazer isso, você quebra esse processo de transmissibilidade. Ora, isso é um conhecimento, vamos dizer assim, histórico, acumulado, que tem eu diria assim, uma facilidade, né, para a gente poder compreender e entender que, se isso for praticado, isso rompe um mecanismo coletivo de transmissibilidade e a gente, depois de um período de grande ascensão do número de casos e dos efeitos que esse número de casos vai produzir, dependendo do grau de patogenicidade e que vai indicar, inclusive, a capacidade de letalidade que esse tipo de processo contém, você vai percebendo que essa simples medida, não é, ela resultará num controle efetivo. Ora, essa imagem é uma imagem interessante, porque significa o seguinte: mesmo que a gente não tenha domínio completo sobre o que é que está acontecendo, nós temos algumas chaves do conhecimento que nos permite construir estratégias de intervenção que nós consideraríamos a priori como de grande efetividade. Ou seja, qualquer lugar que conseguisse impedir esse processo de transmissibilidade pessoa a pessoa teria grande sucesso. Bom, então é isso, né? Nós temos aí um domínio do conhecimento que gera, assim, uma facilidade incrível para nós. Pois é, só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai acompanhar esse processo, que tem início no final do 19 para o 20, pelo menos como uma situação mais visível, e que vai ir se acentuando como um processo de espalhamento mais ampliado
por um conjunto de coletivos sociais em vários territórios pelo mundo afora, nós vamos percebendo que essa simples medida, ela parece que é algo muito difícil de ser feito. Ou seja, a gente vai constatando que aquilo que aparentemente era do terreno de uma grande facilidade e de uma grande obviedade do ponto de vista do conhecimento, ela vai se tornando, e aí com uma certa incógnita, né? Algo muito difícil de ser realizado. E nós vamos percebendo que este processo ele vai indicando a dificuldade que nós vamos tendo de poder construir de maneira muito efetiva estratégias de intervenção em cima de um conhecimento tão óbvio, não é? E que essa estratégia de intervenção em cima desse conhecimento tão óbvio, ela se torna uma grande incógnita, porque na experimentação dela, pelo mundo afora, de diferentes maneiras, a gente vai recolhendo muito mais insucesso do que sucesso. Então, nós vamos vendo que o mecanismo de espalhamento, que vai nos indicando um certo descontrole, uma certa incapacidade em processar essa intervenção, ela vai sendo constatada de uma maneira muito evidente a partir principalmente de alguns países que, a princípio, seriam países que nós, olhando antes da pandemia, teríamos em grande conta, do ponto de vista da capacidade de operar com conhecimento e do ponto de vista da capacidade de ter uma rede de cuidado, que esse conhecimento teria uma grande chance de impactar efetivamente o processo que se vivia.